Meus irmãos, eu vos saúdo na doce e confortadora paz do Senhor. Confessar aqui a minha alegria de poder estar com os irmãos desta noite, onde o povo do Senhor sobe à casa do Senhor mais uma vez, para juntos celebrarmos a Ele em gratidão, prestar a Ele o nosso culto e ouvirmos um pouco mais da sua bendita e gloriosa palavra. Abraçar aqui o pastor Valdir Alves Ferreira, na pessoa aqui dos seus colaboradores, especialmente o pastor Cosme, os obreiros aqui nesta tribuna, toda a igreja do Senhor aqui presente. Embora estejamos vivendo um momento muito excepcional, um momento sui generis, eu diria até, nós subimos hoje a esta casa para estudarmos uma porção da palavra de Deus nesse tempo e nesses dias que os irmãos estão falando e tratando sobre a família. E eu gostaria de convidá-los a abrirem juntos a Bíblia para o livro do general Josué, o capítulo é o 24. Quero nesse ensejo também enviar aqui meu abraço e saudação ao pastor Rogério, lá de Tefé, no Acre. Ele disse que acompanharia essa live e pediu que eu enviasse essa palestra para ele, se possível usar na conferência de família que ele terá lá em Tefé nesse final de semana. Eu quero que os irmãos comigo, nesse tempo que nós temos, nós sabemos que em função dessa excepcionalidade, nós temos um tempo reduzido até para a nossa reunião, mas que nós meditemos e eu procurarei aproveitar inteligentemente esse tempo da melhor forma possível, ministrando uma palavra de Deus. Eu quero ler com os irmãos o capítulo 24 de Josué, inicialmente os versículos 14 ao 16, depois os versículos de 20 a 24. Diz assim: agora pois, temei ao Senhor e servi-o com sinceridade e com verdade, e deitai fora os deuses aos quais serviram vossos pais da além do rio e no Egito, e servi ao Senhor. Porém, se vos parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais, se os deuses a quem serviram vossos pais que estavam da além do rio, ou os deuses dos amorreus em cuja terra habitais. Porém eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Então respondeu o povo e disse: nunca nos aconteça que deixemos o Senhor para servirmos a outros deuses. Versículo 20 até o 24. Se deixardes o Senhor e servirdes a deuses estranhos, então se tornará e vos fará mal e vos consumirá, depois de vos fazer bem. Então disse o povo a Josué: não, antes ao Senhor nosso Deus serviremos. E Josué disse ao povo: sois testemunhas contra vós mesmos de que vós escolhestes o Senhor para o servir. E disseram: somos testemunhas. Agora pois deitai fora os deuses estranhos que há no meio de vós, inclinai o vosso coração ao Senhor, Deus de Israel. E disse o povo a Josué: serviremos ao Senhor nosso Deus e obedeceremos a sua voz. Amém. Toma os seus lugares aí, por favor, meus irmãos. Meus irmãos, eu quero trazer uma meditação à luz desse texto lido, que pretende elucidar, trazer, explicitar a seguinte ideia: cuidado, atenção, sua família está em perigo. Eu tomo esse texto aqui não simplesmente pelo fato do versículo 15 estar aqui nesse texto que eu acabei de ler, conhecido de todos nós, quando Josué, depois de confrontar a nação de Israel num momento muito especial do povo de Deus, ele chama para si a responsabilidade e diz: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Mas pelo fato de que esse texto e contexto traz a mim e a você aqui, especialmente esta noite,
algumas recomendações no sentido de percebermos e estarmos atentos quanto a perigos que rondam a família em todos os tempos, mas mais acentuadamente agora nesses dias difíceis que estamos atravessando. É fato que nenhum de nós podemos negar em sã consciência que a família, tal qual definida pelas Escrituras, está vivendo dias difíceis, dias agônicos, por N fatores que eu pretendo enumerar alguns deles aqui. Nossos dias são idênticos, claramente idênticos aos dias em que Josué vivia. São dias caracterizados por avassaladora corrupção moral e extremada violência, ao ponto de percebermos uma absurda selvagerização do ser humano e a morte lenta, mas progressiva, daqueles valores mais caros aos sentimentos, e eu diria mais do que aos sentimentos, a natureza do ser humano, que é o amor, a solidariedade, que é o afeto, que é o sentimento de carinho, que a gente vê morrer lentamente nesta nossa nação, nesse nosso mundo. É nessa realidade conturbada e degradada que somos desafiados, enquanto povo de Deus, a enfrentarmos, a envidarmos todos os esforços possíveis. Esforços esses que estão ao nosso alcance, a fim de responsavelmente providenciarmos instrumentos, buscarmos meios para evitarmos e não cairmos, e não enfrentarmos ou não sermos vitimados por esses perigos que a família enfrenta nesses dias. Mas ao contrário, conseguimos então manter a nossa família salva, protegida, em meio a essa avassaladora realidade que estamos vivendo. Estamos no mundo, é verdade, e enquanto igreja, somos um grupo social inserido num conjunto de uma sociedade maior, que é inquestionavelmente liberalista e relativista. Faz então necessário que eu e você percebamos o processo de corrupção moral que se instalou no nosso mundo, pois só assim conseguiremos triunfar nessa realidade como povo de Deus e sobretudo como família cristã que somos desafiados a ser nesta aguda realidade que vivemos. A história de Josué prova-nos que é possível manter a família comprometida com os valores de Deus, mesmo vivendo numa conjuntura extremamente comprometida com os desvalores e com a cultura da antivida, a cultura anti-Deus e a cultura dos desvalores, tais quais é definido nas Escrituras. Josué, não obstante não ter conseguido convencer toda a nação de Israel no que concerne aos perigos daqueles dias, ele assumiu pessoalmente o compromisso de servir ao Senhor e conduzir a sua família nessa jornada, nessa caminhada, a fim de que ele fosse vencedor e não deixasse a sua família sofrer as agudas crises que aquela realidade à sua volta vivia. Portanto, igreja do Senhor aqui reunida, que eu e você, que nós percebamos esse momento e da parte de Deus peçamos ao Espírito Santo que nos dê a consciência, sobretudo discernimento espiritual, para percebermos, identificarmos alguns perigos que porventura estejam sendo apresentado à nossa família, perigos que assolam a nossa sociedade e que tentam invadir nossa casa e nosso lar, e consigamos livrar nossa família dessa realidade. Eu creio, tenho convicção de que Deus tem, portanto, uma palavra, e nós vamos sair daqui edificados, mais seguros, mais fortalecidos e certamente mais municiados dos recursos de Deus, a fim de não vermos nossa família só sobrar e fracassar nessa realidade aguda que estamos vivendo. Aí eu quero identificar inicialmente 4 perigos que a família está enfrentando nesses dias, tais quais Josué enfrentou naqueles dias, e eu preciso ter uma atenção aguda
um discernimento claro. Eu preciso ter um cuidado seletivo para perceber isso e enxergar também à luz desse texto. Eu quero retirar desse texto, então lido, alguns recursos de Deus no enfrentamento dessa realidade. Primeiro grande perigo que assola a nossa sociedade e é perigo que a família enfrenta. Escute bem. O processo de desconstrução do conceito bíblico de família. E ele é perigoso porque alguém perguntaria, perigoso porque ele se faz sutil e sorrateiramente via a vida normal e o modo natural como a vida acontece nos nossos dias. É aqui que está o perigo. E às vezes inconscientemente, sem nenhuma maldade de nossa parte, até mesmo daqueles que convivem na conjuntura social onde estamos inseridos, nós vamos assimilando, nós vamos permitindo, nós vamos admitindo certas mudanças de definições e conceitos do que é família à luz da Bíblia. A cultura secular dominante à nossa volta, ela tende a moldar nossos valores, ela tende permanentemente num processo, eu disse e vou repetir, sutil, mas claro e objetivo ao modo deles, ir estabelecendo mecanismos, instrumentos de controle social, de domínio das ideias, de controle político, a fim de que nós percamos, ainda que sem percebermos, qual é o conceito bíblico de família e família cristã, conforme definido pela palavra de Deus. Eu sei que os irmãos já sabem, todos nós sabemos, já de algum tempo nesse país, nessa pátria amada, programas, ideologias, filosofias, orquestradas nos porões dos infernos. Eu quero crer que alimentadas por espíritos malévolos dos porões da malignidade, têm tentado desconstruir propositadamente o conceito bíblico de família, que a Bíblia definitivamente coloca como único viável para a construção de um ser humano saudável, para que nossas famílias vivam debaixo da bênção e da proteção do Senhor. A Bíblia diz de modo muito claro que família, do ponto de vista bíblico, é o núcleo constituído inicialmente por duas pessoas de sexo oposto, unidos pelos sagrados laços do matrimônio, de caráter monogâmico, indissolúvel, monossomático e de caráter, acima de tudo, espiritual, de unidade numa só carne e num só corpo. Fora disto, para além desse padrão e desse modelo, se nós como povo de Deus e igreja do Senhor não focarmos nisto, certamente veremos a nossa família sendo acossada e quiçá, e tomara que não, invadida e atingida por esse processo perigoso de desconstrução do conceito bíblico de família. Mas há um outro perigo que ronda a família nesses nossos dias: o processo de desconstrução dos valores éticos e morais que devem constituir a nossa essência cristã, que deve ser o conteúdo da nossa fé. Eu sei que a boa parte de nós cristãos, especialmente nós pentecostais, nós não temos tido, via de regra, uma preocupação e nem mesmo a busca de uma clareza da relevância, e mais do que a relevância, da importância
de alguns valores morais e de uma ética que seja uma ética abrangente, que eu chamo aqui de macroética, como normativa e orientadora da nossa vida. E aonde reside o perigo? A sociedade sem Deus, o mundo que o próprio Jesus disse que é do maligno e jaz do maligno, cujo príncipe desse atual sistema é Satanás, tem trazido, tem inoculado, tem trazido para a sociedade atual e de alguma forma tentando atingir a igreja, de que nós podemos ir abrindo mão de certos valores, de certas práticas morais, que elas são muito periféricas, elas são trabalham nas adjacências, elas não são tão importantes. E eu enumerei aqui pelo menos 3 delas. Quando é que o perigo da imoralidade ou o perigo da quebra dos valores éticos adentram ou tentam adentrar nossas famílias? Primeiro, quando nós perdemos a capacidade de falar a verdade, como está em Efésios, falar a verdade cada um com o seu irmão. Nós não podemos admitir, conscientemente ou não, que nossa família poderá ser abençoada por Deus, pode ser abençoada por Deus, se não houver entre nós um compromisso irrestrito, inarredável, de viver a verdade e falar a verdade entre nós. Eu vou dizer por quê. Porque de todas as relações interpessoais, a mais intensamente devassadora é a família. É por isso que nossos lares, eu já disse isso aqui em outro momento, e deveria ser, e na verdade da ótica de Deus precisaria ser, núcleos de bênção, comunidades da terapia, da cura, lugares de bênção maior da parte de Deus. Mas quando a gente falta com a verdade, é lá no lar, quando os valores morais não são respeitados e não são valorizados, é que a gente vai caindo num cinismo e vamos vivendo uma mentira. E a pior das mentiras não é necessariamente aquela mentira verbalizada. Não é a mentira falada, ela também é pecado. Mas a pior das mentiras, a mentira que mata-nos diante de Deus, é a mentira personalizada, é a mentira que nos tornamos. Eu aconselho pessoas, casais, ao longo desses muitos 34 anos de ministério, eu vejo pessoas que dizem para mim: olha, pastor, eu e minha família já não existimos como casal. Já recebi na minha sala, orientando, orando, casais que dizem: eu estou separado da minha esposa, maritalmente falando, há 17 anos. Mas o senhor sabe, né? A igreja proíbe o divórcio, a Bíblia proíbe o divórcio. Eu falei: não, meu irmão, é certo que nenhum casamento, nenhuma família começa para acabar, mas infelizmente algumas sofrem acidente de percurso. E quando um casamento morre, o pecado que pode tirar os cônjuges e adoecer os familiares daquele núcleo familiar, não é necessariamente a separação, embora ela não seja o ideal de Deus, e ela tenha consequências, inevitavelmente trará consequências, mas às vezes é uma consequência menor do que viver uma mentira. E eu perguntei para ele, um deles é obreiro, já faz muitos anos: como é que o senhor chega ali? Não, para a igreja, meu casamento é uma beleza. Nós chegamos junto ao templo, as pessoas nunca imaginam que de fato somos. Meu irmão, esse é um perigo que ronda a igreja. E o terceiro que eu disse, dentro desse perigo da quebra, quando a imoralidade, a quebra dos valores morais,
caracterizados pela mentira vão adentrando a nossa casa, a nossa vida. A terceira marca desse perigo é que nós vamos vendo morrer, lenta e progressivamente, a unidade do lar. E a gente não consegue enganar a todo mundo em todo tempo, ao mesmo tempo. Haverá um momento que a máscara vai cair. Deus é muito mais concetâneo e amoroso com pecadores honestos e sinceros do que com crentes mascarados e hipócritas. Por isso que o pastor desta igreja certamente com a coordenação do Ministério de Família desta casa de oração, tem chamado os amados para esta campanha, a fim de que nós entendamos que a graça curadora de Deus, e nós não precisamos necessariamente, obrigatoriamente, viver esse tipo de situação. Crises todos nós passamos. Famílias quaisquer que sejam elas, mesmo aquelas famílias da Bíblia, enfrentam provações, dificuldades e tribulações. Não é a dificuldade, a crise, o problema que vai determinar ou não a graça de Deus na minha vida ou na minha família. É o modo como eu reajo a elas. Mas terceiro perigo que a família de Deus está enfrentando hoje é fugirmos, em função dessa influência que eu falei há pouco, do objetivo e declarado plano que Deus tem para a família. Eu fico pensando, se família começou com Deus, e de fato começou com Deus, é um projeto de Deus, e aliás é o projeto piloto de Deus. Deus a estabeleceu, Deus a instituiu, Deus a criou, estabeleceu o manual e deu a nós o manual de conduta. Mas em função de todos esses valores e da impossibilidade, deixa eu falar algo, de compatibilizar todo esse comportamento que eu enumerei até aqui, com esse manual de Deus para a família, nós estamos permitindo, ou pelo menos imaginando a possibilidade de vivermos família abençoada por Deus, dissociada, divorciada, separada do plano que Ele tem para a família, do plano que Ele estabeleceu. Talvez seja por essa razão que Josué chamou o povo a essa convocação. Sabe, isso implica dizer que a Bíblia Sagrada, ela tem as diretrizes, as orientações, ela tem a vontade declarada de Deus e o plano objetivo de Deus para a família cristã, inclusive a minha e a sua. Mas acontece que às vezes, e eu vou ser bem contundente e franco com os amados aqui esta noite, nós preferimos viver uma ilusão. Para uma boa parcela daqueles que frequentam os templos, eu não estou me referindo às Assembleias de Deus ou qualquer outra placa denominacional, estou me referindo ao movimento evangélico como um todo. Para boa parte daqueles que frequentam igrejas e templos por esse Brasil afora, a Bíblia tornou-se um livro muito obsoleto. Não é um livro contemporâneo, não é um livro atual. Tem gente imaginando, tem gente pensando, e talvez até buscando consultar alguma revista, algum orientador, algum guru da mídia, algum conselheiro qualquer por aí, porque para ele a Bíblia já é um livro muito antiquado, é um livro muito antigo, é um livro que não fala mais com o seu tempo. Deixa eu dizer para você, a Bíblia é um livro atual. A Bíblia não é nem antiga, a Bíblia não é nem moderna, a Bíblia é eterna.
O salmista falou que a tua palavra permanece para sempre no céu. Ainda que usando terminologias e vocabulários e construções e figuras de linguagem diferente daquelas do nosso tempo e do nosso vocabulário atual, ela exala, ela coloca, ela expõe para nós hoje a mesma verdade. E no poder do Espírito Santo, quando a gente permite que esse Espírito, por meio da palavra, invada a nossa alma, ela diagnostica o nosso problema e traz também a cura. Bendito seja o nome do Senhor. Salmo 107, versículo 20. Eu recordo muito desse versículo, especialmente nesses dias, que em função dessa pandemia toda a gente tem que ficar. Tem muito tempo sobrando. Cancelaram já 9 agendas minhas por esse Brasil afora, até novembro, com conferências, escola bíblica, eu falo muito para líderes desse Brasil afora. Então sobrou muito tempo. Estou lendo a Bíblia pela segunda vez esse ano. Geralmente eu leio uma vez por ano. Terminei Zacarias hoje pela segunda vez. Programei ler 50 livros esse ano e hoje à tarde terminei de ler o 53º. Já passei 3 do programa, do projeto. E a gente tem tempo para ir às Escrituras, buscar nela, olhá-la como um manual de Deus para a nossa vida, encher nossa mente das coisas do Senhor. Precisamos permitir que ela seja essa palavra. E eu estava dizendo, tal qual dito no Salmo 107, versículo 20, que Ele, Deus, envia para nós, para você e para mim também, a palavra que é dEle, e nos sara, e nos livra de tudo quanto nos é mortal. Deus tem vida para a sua família, Deus tem restauração para o seu lar, Deus tem bênção para a sua casa, desde que eu e você, nos submetamos ao plano de Deus aqui. Quarta e última, e aí eu quero colocar 3 orientações para vencermos isso. É quando nós permitimos, conscientemente ou não, que o mundo dite, que o mundo proclame, que o mundo determine. Esse é um grande perigo que a família está enfrentando hoje. O nosso modelo e padrão de educação. Por que a sociedade fracassou? Vamos trazer para a nossa realidade. Porque a Bíblia não é um livro, eu disse, contemporâneo. Eu não posso ler, por exemplo, estava lendo hoje a história de Zorobabel e Josué. Lê-la saudosisticamente, deixá-la lá no 5º século antes de Jesus nascer, tem pouca aplicabilidade para a minha vida. Eu tenho que ler a história lá, perceber os valores e princípios que Deus transmitiu lá e aplicá-los coerentemente e reverentemente para o meu tempo hoje. O grande problema, veja a contemporaneidade nossa, o grande problema nosso no Brasil é a educação. Não é por acaso, vou dizer aqui, que em 1 ano e 7 meses de governo, esse governo aí já teve que mudar o ministro da Educação 4 vezes. Porque se entendeu, e é uma das orientações que eu tenho aqui no texto, de como vencer esses 4 perigos que rondam a família. Entendeu-se que se deseja estabelecer um governo e uma linha ideológica de valorização de uma cultura mais liberal, de responsabilidade do cidadão, para que cheguemos a um determinado patamar, a um determinado momento, com um Estado mínimo e um cidadão livre e responsável. É preciso mudar a perspectiva de educação e a compreensão de educação que se tem. E eu quero, com muita tristeza, mas com muita responsabilidade diante de Deus, dizer: um dos graves perigos que afeta nossas famílias é o fato que nós estamos permitindo que o mundo determine qual é o padrão de educação para nossa casa. Educar certamente é mais do que informar.
Educar é, antes de tudo e sobretudo, formar o ser. Inocular valores e verdades. Estamos vivendo uma terrível pandemia. Olha bem aí. Parece que estamos chegando agora aqui em Goiás no pico. E aqueles entendidos, eu vou botar entre aspas, da situação, fechou o Estado muito cedo, faliu tanta gente, entristeceu tantas famílias, acabou com grande parte da economia. Agora que parece que estamos chegando no pico, ontem o Jornal Popular publicou que eles decretaram que não vai fechar mais nunca. Pode morrer 20 mil pessoas, que agora tem que fazer a campanha, porque é essa campanha municipal que determina de 2022, que eu voto para presidente, para senador, para deputado federal, para deputado estadual, está no município. Então tem que, agora pode morrer 30 mil pessoas. Sabe por quê? Porque o mal desse país, o mal do Brasil é o brasileiro que ele tem. É um absurdo. Quando em plena pandemia, sabendo que havia pelo menos uma possibilidade segura de alcançarmos a vitória contra essa situação, pelo menos minimizar o efeito, por mera implicância política, ideologia revanchista, não se obedeceu o protocolo, e agora tardiamente chegou à conclusão, não precisava ter gastado tanto com o hospital de campanha, e nem com um aparelho de respirador, que foi vendido, os primeiros comprados pelo Ministério da Saúde, foram 26 mil reais, e teve governadores por aí, que pagou 186 mil em cada um. Teve o disparate de um governador de um estado da nossa federação, comprar leito de hospital, por 600 mil cada um. Sabe como está isso? Está naquela nossa formação moral, que resulta de uma educação errada. Quando eu levo vantagem sobre você nas coisas mínimas, isso denuncia o meu caráter. Nós temos uma nação extremamente informada, sem fulanizar e nem partidarizar. Governos passados aí facilitaram o acesso à educação superior, mas imbecilizou a nação, estupidificou o brasileiro e imoralizou a cultura. Não tem valores morais, porque a educação, o modelo de educação e o padrão de educação do mundo não serve para a gente. O modelo de educação bíblica é aquele, olha, assuma quem você é. E eu sou caído, você também. Pecador redimido, é verdade. Mas precisamos estar debaixo da graça de Deus, orientados pelo manual da família, que é a Bíblia Sagrada, e permanentemente nos policiando, a fim de que eu não me entregue à minha natureza, porque a minha natureza é má, em mim mesmo eu não sou bom, por isso que eu preciso estar me policiando. E eu vou perguntar e você vai responder de si para si mesmo. Qual é o padrão de educação que você assume para a sua família? Algum tempo atrás, saiu aí na mídia, já bem uns 4, 5 anos, esse modelo paternalista e relativista de educação, a moda lá da Pedagogia do Oprimido, do senhor Paulo Freire. E olha que eu tenho lá o livro dele, bastante livro de Paulo Freire na biblioteca, mas não concordo com a ideologia dele. Vitimizou, passou a ideia do coitado, e não formou cidadãos de fibra para esta nação. Aí chegamos numa cultura, uma sociedade, que a máxima é o seguinte: se você puder levar vantagem, leve. Não importa se isso vai ferir os outros. Você não pode ser uma máxima e da educação no lar cristão. Por
princípio da educação cristã começa com a autonegação, com essa consciência de quem eu sou enquanto ser humano caído, e o que eu preciso de fazer porque enquanto e porque filho de Deus, e qual é aquela perspectiva que eu preciso alcançar como educador cristão. Oxalá o Senhor nos ajude. Mas para encerrar rapidamente nessa conclusão, à luz desse texto eu quero, pastor, alguém perguntaria, pastor, mas como eu posso vencer esses perigos? Escute bem, primeiramente, assuma um compromisso inarredável de exclusividade com o Senhor. Josué reuniu a nação no final da sua vida, já era um senhor encanecido, ele percebeu que a nação estava tendente a caminhar para a apostasia. Ele reúne a nação e ele repete aqui várias vezes, vocês leram comigo dizendo: lançai fora os deuses estranhos que há no meio de vós. Sabe o que quer dizendo isso? Deus exige de mim e de você, como família cristã, até porque somos cristãos, um compromisso de exclusividade com Ele. Deus não te divide com ninguém, ou você é 100% dele, ou você é nada dele. Nesse contexto aqui, alguns anos depois, bem uns 470 anos após, quando Deus levanta Samuel para restaurar e virar uma página escura das famílias de Israel lá. Chegando na sua casa, você vai ler 1 Samuel capítulo 7. Elia e seus filhos desviados, comprometidos com toda uma gama de coisas erradas que tinha acontecido naquele contexto, imaginaram no seu coração que se levasse a arca do Senhor para o acampamento de guerra, a presença da arca garantia a presença do Deus da arca. Isso é um perigo para nós. Dissemos o povo de Deus, mas não temos mais o Deus do povo. Temos a arca de Deus, mas não temos mais o Deus da arca. Temos o templo de Deus, mas não temos mais o Deus do templo. 1 Samuel capítulo 4 diz que quando a arca do Senhor, retirada de Siló, levou lá para o vale onde o exército estava, Israel fez tanto barulho que a terra tremeu. E os filisteus, que eram pagãos, não tinham o dever de entender nada de Deus e de exclusividade e de compromisso com Deus. Agora estão perdidos. Sabe o que eles disseram? Os deuses desceram lá no arraial dos hebreus. Mas não adiantou barulho, não adiantou a presença da arca. Perdeu a guerra a si mesmo. E eles vão atrás de Samuel. Você vai ler no capítulo 7. Antes de você ler o 12, que diz: até aqui nos ajudou o Senhor na pedra da ajuda, Ebenezer, a pedra do socorro. Leia o contexto antes. Foi buscar a bênção. Samuel falou assim: olha, reuni todo o povo diante do Senhor em Mispá, e eu orarei por vós. E Samuel disse lá no versículo do capítulo 7 de 1 Samuel: tirai dentre vós os balins e os astarotes e os deuses estranhos que há entre vós, e servi o Senhor, a Ele só. Sabe por que a gente vence esses perigos? Quando nós assumimos o compromisso de exclusividade com Deus. Tanto aqui em Josué 24, quanto em primeiro livro dos Reis, capítulo 19 ou 18, a palavra do Senhor foi: olha, defini hoje a quem sirvais. Se quiserdes servir aos deuses, Josué falou que os nossos pais serviram antes do Eufrates, lá na Mesopotâmia. Olha, defina logo. Deus gosta de sinceridade. Por isso que o versículo 16, você leu comigo, falou assim: olha, agora o 14 melhor, agora pois, temei ao Senhor e serviu. Usa dois qualificativos: com sinceridade e com verdade. Que é possível servi-lo sem sinceridade e numa arena de mentira, como eu venho falando, que era um dos perigos que rondam a igreja, aliás, que rondam a família. Elias chegou a dizer: olha, se é Baal, sirva Baal, escolhei hoje a quem sirvais. Defini-vos. O terceiro e penúltimo:
Penúltima orientação que esse texto nos dá, para que nós consigamos vencer os perigos que rondam a família. Tenha uma perceptividade aguçada, a fim de perceber os problemas e se antecipar a eles. Seu filho está ficando rebelde? Tem alguma situação de morte lenta instalada lá? Não empurre o problema para amanhã, não. Tenha coragem para diagnosticar. E com o amor de Deus do seu coração, debaixo da graça curadora do Senhor, põe a mão lá, o Senhor vai curar, o Senhor vai resolver. Mas só tem cura quando tem diagnóstico honesto. Vou voltar ao caso da nossa contemporaneidade aqui, em função dessa problemada toda da calamidade do corona aí. Por que muitas pessoas morreram? Por descuido, relaxo. Foi lá na UPA, foi lá no... Não, volta para lá. Então quando tiver bem apertado, que você tiver com um palmo de língua para fora, para poder respirar, você corre aqui. Porque não adianta tomar cibalena para curar câncer. Ser diagnosticado de um mal maligno é muito ruim. Rouba momentaneamente, pelo menos momentaneamente, a nossa esperança de viver. Mas a única possibilidade de cura é a honestidade do médico. Falou: rapaz, você está com um tumor maligno do tamanho de uma laranja no seu bucho. Ou você faz uma cirurgia e vai para quimioterapia, ou você vai morrer. Porque é a sinceridade do diagnóstico e a coragem do terapeuta e também do paciente é que determina a cura. Agora a gente fica, tá uma beleza. Tá não, meu irmão. Tem problema lá, a gente precisa encarar. E onde eu encontro isso aqui? Encontro Josué percebendo. Olha, Jesus, eu vou usar uma expressão para encerrar. Eu sei que eu estou olhando aqui nesse reloginho, ele está me ajudando, mas eu já estou encerrando. Olha bem, Josué deu uma cheirada na corda e percebeu que o horizonte prenunciava tempos difíceis. Então ele falou: eu tenho que assumir, eu tenho que alertar. Um escritor disse que nenhum de nós, profetas e sentinelas de Deus, temos o direito de ver o perigo se aproximando e ficarmos em silêncio. É da responsabilidade do sentinela na torre do muro e do profeta de Deus grita quando o perigo se aproxima. E quantos de nós, me perdoe a palavra, hipocritamente vemos nossa família e pessoas bem do nosso lado morrer lentamente e não temos coragem para. A gente não antecipa o problema. Corre atrás depois que o leite foi derramado. Josué se antecipou. Josué propôs. Josué desafiou a nação. E terceiro, eu encerro aqui. E eu gosto disso aqui. Assuma a responsabilidade pessoal de ser agente abençoador e transformador na sua família. Veja que Josué percebeu que tinha mal ali. Ele falou por 2, 3 vezes nesses versículos que eu li: lançai fora os deuses que há. Olha bem, tem esse verbo haver, terceira pessoa do singular, no sentido de existir. Josué não falou: estou achando que tem, eu acho que pode existir, eu imagino que tem. Josué afirmou: pode tirar, está aí no meio. Tem a ver com a honestidade, com a verdade, com a sinceridade. Mas ele chamou para si, para a primeira pessoa do singular. Veja que ele está escrevendo tudo na segunda pessoa do plural. Olha, servir ao Senhor. Se quiserem servir aos deuses, serviram lá, serviu. Mas ainda que vocês escolham, que vós escolhais, servirdes aos deuses de outro lado. O que ele falou? Eu e minha serviremos ao Senhor. Fique em pé um instante, por favor. Aí eu coloco aqui que quando a gente aprende a agir preventivamente e se antecipar aos problemas,
temos maiores possibilidades de triunfarmos. E então garantimos a segurança da nossa família em meio a esse mundo caótico e no enfrentamento desses perigos que a família cristã, especialmente a família cristã, está vivendo agora. Nossa família precisa de segurança. Deixa eu dizer para você, em nome de Jesus, nossa casa, nosso lar precisa ser lar. Nossa casa precisa ser o porto seguro para onde a gente retorne todo dia, após um cansado dia de trabalho, quem sabe após matar um leão por dia, e ser aceito lá, com todas as virtudes e defeitos que porventura existem. Nossa casa precisa ter um ambiente tão saudável e tão favorável, que meus filhos, nossos filhos precisam ter mais prazer em estar em casa do que estar na rua. Eu vejo casais, eu vejo maridos, vejo esposas, vejo que não gosta de casa. Por que casou então? Por que você não ficou então com um falcão peregrino voando os espaços e trelando muriçoca para um cantão do mundo por aí fora? Se você casou, assuma sua casa. Onde eu acho isso aqui? No pronome possessivo da primeira pessoa do singular. Eu e minha. Josué tinha uma. Você tem a sua. Eu tenho a minha. Eu e minha. Tem gente que nunca pode conjugar, chamar isso para a primeira pessoa. A casa não é dele. Está sempre na casa da sogra, da vovó, da titia, na casa do amigo, sei por onde, e nas esquinas, nas calçadas, com lenga-lenga, com lufa-lufa, cerca Lourença, mas ele nunca tem casa. Ele não pode chamar a minha. Sabe o que o Espírito Santo está dizendo? Vamos voltar para casa. Vamos estar presente lá. Eu sei que nossas atividades são variadas e múltiplas, e elas podem porventura nos tirar momentaneamente e eventualmente da nossa casa, mas que por mais que estejamos distantes, nosso coração nunca perca a saudade de casa. Você pode ir longe, a trabalho, a viagem, passeio, em turismo, mas que o seu coração nunca deixe sua casa. Eu quero orar, Pai querido, no precioso nome de Jesus, o seu Filho amado. Sua igreja aqui representada esta noite subiu a este santuário, esta casa de oração tão bonita que se ergue aqui para celebrar a Ti em gratidão. Certamente muitos de nós aqui reconhecemos e o fazemos humildemente, mas também sinceramente diante do Senhor, que ainda não temos o lar e a família que gostaríamos, e não chegamos lá ainda porque não estamos trabalhando suficientemente, talvez não adequadamente, para que tenhamos um lar minimamente saudável. Porque também nós reconhecemos que não existem famílias perfeitas, porque ela é constituída de seres humanos imperfeitos como eu e como cada um de nós aqui. Mas é possível que tenhamos famílias saudáveis, curadas, onde Jesus se sinta prazer em estar lá. Espírito de Deus, guarda as famílias aqui representadas desses perigos, Pai Santo, que eu enumerei aqui, e tantos outros que porventura seu Espírito revelou e trouxe à mente, em particular de cada filho teu aqui, de cada família representada aqui esta noite. Espírito Santo, ajuda-nos a assumirmos com confiança, mas sobretudo a coragem que Josué teve, de perceber, de olhar o horizonte, de perceber o perigo que se avizinha, e nos prepararmos para o enfrentamento, Pai, e chamarmos sobre nós a responsabilidade, porque nós temos uma família, nós temos um lar, nós temos uma casa, e eu e minha casa, nosso compromisso é servirmos ao Senhor. Obrigado por termos uma família. Tantos não têm, tantos já perderam, tantos estão fora do lar,
peregrinando por este mundo afora sem saber onde chegar. Nós temos uma casa para onde nós podemos voltar todos os dias, depois de toda a luta e de todo o embate. E lá nós nos encontramos. Temos defeitos, temos problemas, é verdade, mas lá a tua graça atua e o teu poder nos sustenta, e a graça curadora de Deus, e nós estamos triunfando. Obrigado por tudo, Pai. Obrigado pela família, obrigado pelo seu projeto, obrigado pelo plano que o Senhor tem para cada família aqui representada. Eu oro em nome de Jesus, amém. Gente, toma aí seu lugar. Muito obrigado. Eu sei que eu passei um pouquinho do horário, mas não tem fiscal do Luiz Rezende aqui também, não vou fiscalizar. Deixa eu dizer para você uma coisa. Saiba, como servo de Deus, que para nós cristãos nenhum sucesso é final e nenhum fracasso é fatal. O que conta mesmo é a coragem. Não desista não. Não desista não. Por mais difícil que esteja sendo a situação porventura lá na sua casa, ou então de você, não desista. Eu vou garantir para você, posso garantir para você, que por mais caro, sabe o que é isso aqui? Que seja um investimento para você manter uma família com problemas e com dificuldades, será sempre um custo menor do que conviver com uma família desfeita, com as consequências de uma família destruída. Não seja corajoso. Deus te deu autoridade. Reúna os seus e diga para o povo, para a nação: eu e minha casa. Deus seja contigo, Deus seja conosco. Que a bênção do Senhor seja sobre você. Muito obrigado, pastor Cosme. Que fica aqui meu abraço. Até outro dia, se Deus quiser.